Bem-vindo ao podcast Pirambu Pensante. Aqui trazemos informações, ideias, notícias, opiniões e histórias que contribuem para a mudança da sua vida e dos moradores do Pirambu e, quem sabe, da mudança do Brasil. Escuta nosso podcast, compartilha, dê o like e é nóis. E aí, galera, aqui quem vos fala é o seu saudoso Jorge Lima, diretamente do bairro Pirambu, para vocês e para todo o Brasil. Bom, irei falar sobre aquele assunto que vem assim o sangue assim pela boca, aquela vontade assim de agressão, de violência. Vou falar sobre política, galera, de política. Tô brincando, galera, tirando essa parte aí da agressão. Política é um assunto que a gente vai iniciar uma série de podcast, de mini podcast falando sobre política, e pra você ter uma melhor compreensão e sair dessa masturbação mental que anda nas redes sociais, que falam cada baboseira e dá vontade de vomitar. Bom, eu vou deixar um livro aqui essencial, que é o livro Gente da Política Brasileira. Ou seja, é um livro, é um guia para entender a política e o Estado brasileiro. Esse livro é essencial, vou deixar em PDF aqui, você dá uma leitura. Se você não quiser ler, só escuta os vídeos aí que você vai ter. Aí eu vou dar um resumão do livro. O livro já é um resumo de 200 páginas, mas é um resumo muito resumido, assim, cara. Um resumo resumido, tá ligado? Então, ele já é um resumo, para quem quer estudar política, é um resumo muito grande. E eu já vou fazer um resumo muito grande para vocês, beleza? Bom, o que você tem que entender sobre política, como dizia Aristóteles, é que o homem é um animal político. Um homem é um animal político. E que a política é a arte de governar o povo. Isso já dizia o nosso grande querido e primo Aristóteles, o nosso grande deus grego. Bom, diz também o general prussiano, né? Não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele, Carlos von Clausewitz, que ele fala que a guerra nada mais é de a continuação da política por outros meios. Seguindo essas frases, você tem que entender o seguinte, galera. Política é um meio que se utiliza para minimizar conflitos e que vai agir de um modo que os interesses de povos, de nações, de pessoas não entrem em conflito direto e tentem cada um perder menos nessa disputa. Então a gente utiliza da política para sanar esses conflitos. Caso contrário, vamos para outra parte da política, que é a guerra, né? Que é sangue, que é morte. Bom, mas ninguém quer, né? Entrar pra guerra, pra morte. Tem aí o século XIX, o século XX aí, uma baita de morte e tal, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial e etc. Então ninguém quer mais ir pra esse caminho, porque a gente agora tem bombas atômicas. E não vale a pena. Agora, você tem que entender que política, além de sanar conflitos, e sempre tem os seus interesses, porque os seres humanos eles são uma política, e cada ser humano tem seus interesses, então a gente vai agir conforme nossos interesses, e o povo vai agir conforme seu interesse, a nação tem que agir conforme o interesse da porra da nação, e assim vai. Bom, a gente entendendo que política é resumidamente isso, temos que entender que política está muito além do que partidos políticos, ou seja, política partidária. Ou seja, a política, se você acha que a política só é o tiririca lá no Senado, sendo representado por, sei lá, por vocês, a política não é isso. Isso daí é um aspecto superior da política, no sentido não superior de ser o fodão, mas tipo um aspecto visível, vamos botar essa palavra, um aspecto visível da política, que é os senadores, os deputados, ou a política constitucional que tá lá e tal. Agora, o aspecto política como um todo, ele está em toda a sociedade. Você não precisa ser um político, ganhar dinheiro, feito um deputado, um senador, para exercer política, para exercer influência, porque política tem ligado muito de influência, você conseguir influenciar pessoas para determinada ação, para determinados ideais, para determinados objetivos, seja objetivos sociais para a sociedade, para a comunidade, ou até interesse pessoal mesmo. Tô dizendo que política é isso, entendeu? Agora a pessoa usa para o seu bel prazer. Quer ajudar a sociedade, quer ajudar a si mesmo, quer fazer o quê? Não importa. O importante é que política está envolvendo isso. Agora, nem tudo é política, viu, galera? Nem tudo é política. Se você acha, se tem uma pessoa que você conhece, então você mesmo acha que tudo é política, aquela música é política, aquele samba é política, ela olhou desse jeito é política. Não, galera, nem tudo é política. Nem tudo na vida do ser humano é política, nem tudo na vida do ser humano é religião, nem tudo da vida do ser humano é futebol, samba, esporte, cultura. Galera, tudo isso tá interligado na vida social humana. Faz parte, e às vezes, como dizia Aristóteles, faz parte da nossa natureza ser político. Porém, nem tudo que fazemos é ser político. Porque, às vezes, temos interesses que temos que abandonar esses interesses e fazer coisa que é certo. Às vezes, você tem vontade ou desejo de abandonar os seus interesses para agradar uma pessoa. Isso é mais gratificante para você do que ter feito o seu próprio interesse, entendeu? Ou seja, nem tudo é político. Quando você vai namorar, você não tá agindo politicamente, meu amigo. Você quer chapuletar, tá ligado? Então, não tem a ver com política tudo, mas a política influencia boa parte da vida social. Isso, ponto. Acabou. Política não tem muito a ver com partidos. Partido só é uma parte. Partido, já tá dizendo uma parte, né, porra? Partido é só um aspecto, uma parte da política, uma parte muito pequena, por sinal, e que política abrange muito mais coisas. Política está além de ideologias, política está além de partidos, política está além dos indivíduos. Política é todo um sistema de interesses e de ações coletivas que influenciam a sociedade.
Bom, sabendo disso, agora vamos para a parte esquerda e direita, né? Mas antes, deixa eu fazer uma coisa aqui bem legal, que eu falo sobre Platão também, né? Outro filósofo grego, que ele fala que o castigo dos bons, que não fazem política, é serem governados pelos maus. Entendeu? Ou seja, o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Se você tá cagando pra política, você não quer nem saber pra política, então se conforme em ser governado pelas pessoas que você não tem interesse, que você não se sente representada, entendeu? É assim que funciona o sistema político. Se você não se interessa por política, mas quando alguém é eleito você fica puto, então o problema é seu, meu amigo. Principalmente numa sociedade onde é uma democracia liberal, onde você tem direito a voto, onde você tem direito de mostrar e de querer ser representado, até você mesmo pode representar as suas causas e as causas das pessoas que você tem ao seu redor, e você não faz porque você não gosta, porque não sei o que, você tem que se conformar que aquelas pessoas que estão lá vão te representar, mesmo não seguindo os seus interesses. E acabou. Quer chorar? Chora, pai. Chora, tá ligado? Mas a vida é assim, cara. Se você não se interessa por político, você vai ser governado por pessoas que você não se interessa, mas que vai te governar. Ponto final, o problema, por que vim fazer esse podcast sobre política, é porque a falta de conhecimento, cara. A nossa classe social, classe média aqui, que somos classe média baixa aqui e tal, fudido aqui no Piambu, mas a gente tem muita falta de conhecimento, estamos sendo influenciados pela internet, que é bom, mas tem muita baboseira, tem muito slogan, tem muita ideologia, tem muito bordões aí, ideológico que vai, manipulando a massa, tá ligado? Propaganda política é doidada e etc. Mas essa falta de conhecimento também não é só da pessoa, não é só meu, não é só você que se interessa, não. É a educação na escola que a gente não tem sobre política, sobre cidadania, sobre direito, sobre o que faz um vereador, o que faz um deputado, etc. Não temos também conhecimento e não distinguindo os partidos políticos, os ideários deles, o que representam, se representa alguma coisa, né? E etc. Temos que entender, como diz Otto von Bismarck, o estadista alemão, que a política não é uma ciência exata, mas uma arte. E que o objetivo da política, como dizia Aristóteles, é criar amizade entre membros da cidade, ou seja, criar aquela união, sair muito daquele atrito, né, tentar satisfazer os interesses de ambas as sociedades e tal. Agora, vamos pros mitos de esquerda e direita, que hoje em dia, cara, existe uma gigantesca briga, não vou mentir, já entrei nessas baboseiras de internet aí pra brigar, esse negócio de esquerda, direita, centro, comunista, socialista, liberal, capitalista, malvadão, pobre de direita, pobre de esquerda, e essa baboseira aí que é uma masturbação mental do caralho. Porém, tem muitos mitos bobos sobre esquerda e direita, muitos preconceitos. E temos que entender que tudo isso não passa de retórica. Por exemplo, esquerda é amigo dos pobres, apoiador de pessoas pobres, representante do povo e do trabalhador, moralmente superior, ama o ambiente, é sempre comunista, massa de manobra de sindicato de partido de esquerda, nega as religiões e é intolerante. Tudo isso sobre esquerda é mentira, cara. Nem todo pessoa de esquerda, ou pensa de esquerda, ou partido de esquerda é apoiado pelos pobres. Nem todo partido de esquerda apoiam pessoas pobres. Nem todos os partidos de esquerda representam os trabalhadores. Nem todas as pessoas e partido de esquerda têm moralmente superior. Isso nem tudo é mito. Na direita também, é amigo dos ricos, apoiado por pessoas ricas, representante dos grandes capitalistas, moralmente corrupta, não liga para o meio ambiente, é sempre autoritário, massa de manobra de comunicação de empresários, influenciado pela região, é intolerante e preconceituoso, etc. Isso também é outro mito e mentira. Esquerda e direita não define caráter de pessoas individuais. Tem pessoas de ambos, tem interesse de ambos diferentes. Tem pessoa de direita que representa pessoas pobres, tem pessoas de esquerda que representam pessoas ricas, tem pessoas de direita que são preconceituosas, tem pessoas de esquerda que são intolerantes e preconceituosas, tem pessoas de esquerda que são muito religiosas, tem pessoas de direita que são ateias e etc. Ou seja, isso são mentiras, são slogans, são bordões para jogar assim no seu adversário político. Isso tudo não tem nada a ver com a realidade. Tanto pode existir uma pessoa de esquerda que seja amigo dos pobres e seja pobre também, e pessoa de direita que seja pobre e amigo de pobre também. Isso não interessa. A característica política não define a vida do ser humano e do seu indivíduo, entendeu? E são mitos que a gente deve quebrar. Agora vamos pra parte histórica logo, porque eu já tô de saco cheio desse parado de esquerda e direita, porque é muita burrice na sociedade brasileira, e eu vou definir isso bem direitinho do que significa esquerda e direita. Primeiro você tem que entender que esses termos de esquerda e direita vêm dos caralhos de 1789, da Revolução Francesa, ou seja, tinha um parlamento lá francês, e a galera tava reivindicando por um lado, e a outra galera não queria não. E o que acontece? Se organizaram o parlamento francês com representante da aristocracia, que sentava à direita, e organizaram os comuns, que sentavam à esquerda. A aristocracia representava o rei da França, a igreja, o clero, e representava os grandes aristocratas lá, os amigos do rei, né? Já à esquerda sentavam os comuns, que seriam os burgueses, que seriam os trabalhadores comuns, que seriam a plebe, que seriam representantes de pequenas, de outro tipo de religião que não seja a do rei, no caso, e etc. Ou seja, a esquerda representava os que se xeriam e que se ia formular futuramente, que se tornariam os liberais, e a direita seria os conservadores. Por que os conservadores? Porque eles queriam conservar aquele status quo, aquele sistema onde existia três tipos, entre aspas, de classe, né? Poderia chamar classe, botar de estamento, três tipos de estamento, onde teria a igreja, o clero, que é a igreja, o rei e a aristocracia. Já no outro lado, queria acabar com isso, queria que o direito fosse igual para todos e que ele não queria mais pagar a conta dessa galera, porque, vamos lá, quem pagava a conta que o rei gastava e que o clero gastava e que a aristocracia gastava era o povo, eram os comuns. Esses comuns eram, em sua maioria, plebeus, eram, em sua maioria, trabalhadores, eram burgueses e etc. Agora, uma coisa
que é engraçado é que essa foi a divisão. A divisão que sentava à esquerda era conservadores, e que a direita, desculpa, que a de quem sentava à direita era conservadores, que ia conservar aquele Estado, e a esquerda era os liberais, ou seja, aquelas pessoas que queriam mais liberdade, que queriam ter os seus direitos iguais e etc. E o mais engraçado, aí que vem, cara, aí que vem como a gente percebe que essa discussão entre esquerda e direita, essa masturbação mental que vem funcionando na internet, é de uma demência tão grande, é pessoa criticando uma pessoa que é pobre, que é de direita, ou então uma pessoa que é pobre, que é de esquerda, e fica naquela putaria, e não entende um pouco de história, que não entende que esse negócio de esquerda e direita é até muito difícil, cara, difícil, e dependendo do local, dependendo dos pensamentos também, a definição. Até porque, ó, você viu, sentava à esquerda, os conservadores queriam preservar aquele Estado, que são os aristocratas, a igreja, o rei. À esquerda sentava os liberais. Os liberais porque eles queriam mais liberdade, eles queriam pagar menos impostos para o rei, eles queriam pagar menos na conta do rei, eles queriam mais direito a atividades políticas e etc. E o engraçado, quem era de esquerda naquela época eram os capitalistas burgueses. Ou seja, para você ver que essa terminologia, esse termo de esquerda e direita, depende do local e etc. Lá nos Estados Unidos, já pegando esse pensamento, liberal lá é de esquerda, liberal é de esquerda. E existe diversos tipos de pensamentos do liberalismo. Existe sim liberal de esquerda, existe sim liberal de direita, e etc, galera. Nada é assim tão preto no branco na política, não é muito assim, não. Bom, e pra você entender o quanto é patético é que hoje em dia a galera se mata, né, por causa disso. Mas voltando ao assunto, a gente tem que entender uma coisa muito bacana sobre política, é que é a filosofia política. Porque, de acordo com a filosofia política, você vai começar a perceber um mundo político diferente e vai ter opções de pensamentos políticos diferentes, e você vai tentar prezar valores políticos diferentes, como por exemplo a visão de mundo e a natureza humana. Como dizia Tocqueville, o filósofo francês Tocqueville, ele fala que as instituições humanas podem ser mudadas, mas não o homem. Qualquer que seja o esforço geral de uma comunidade para fazer seus membros iguais e semelhantes, o orgulho pessoal dos indivíduos sempre buscará elevar-se acima da linha e formar em algum lugar uma desigualdade para sua própria vantagem. Tocqueville. Também dizia Karl Marx, os filósofos somente interpretaram o mundo de diversas maneiras. O ponto, entretanto, é mudá-lo. São dois pensadores aí que têm pensamentos antagônicos em si, porém que mostram uma visão bem bacana aí sobre a filosofia política. Bom, temos que entender que todo o pensamento político, de esquerda e direita, etc., eles vêm de diversas filosofias. E uma delas é da natureza humana, ou seja, que porra é ser humano? O que nós somos? O que é o ser humano? Qual é a natureza? Nós somos naturalmente ruins? Nós somos naturalmente bons? Nós somos meio termos? Nós somos o quê? De acordo com essa natureza, ou então de acordo com... nossa, tô mal aqui, mas... de acordo como você percebe a natureza humana, você vai começar a trilhar pensamentos políticos mais à esquerda ou mais à direita. Entendeu? É assim que se forma. Bom, porque temos que entender que antes de você agir, você pensa, animal. Antes de você agir, você pensa. Então, seus pensamentos, suas ideias, vai determinar suas ações. Então, de acordo com como você pensa que é a natureza humana, você vai demonstrar uma ação diferente. Então, vamos lá para os três pensadores da natureza humana, que seriam os filósofos naturalistas, que é Thomas Hobbes, que é também Jean-Jacques Rousseau, e também temos o que é o meio termo, que seria o John Locke. Mas vamos começar com o primeiro pensador, o filósofo naturalista, que é Thomas Hobbes. O ponto de partida que entende essa visão de mundo, de sociedade, de Thomas Hobbes, o filósofo inglês, que viveu durante a Guerra Civil da Inglaterra. Ou seja, vamos entender como foi que ele chegou o pensamento dele. Qual é o pensamento de Thomas Hobbes? Thomas Hobbes se resume na frase que ele diz no seu livro... no seu livro Leviatã, que ele fala que o homem é o lobo do homem. Para Thomas Hobbes, que viveu nesse período de guerra inglesa, guerra civil inglesa, ele percebeu que é Babilônia, meu amigo, é um matando o outro, e que a galera sai matando um mesmo e toma o poder, e volta o poder, lembrando que no período da guerra inglesa, né, da guerra civil inglesa, ele até se tornou republicano, né, a Inglaterra se tornou republicana e depois voltou porque o cara virou ditador. Ou seja, Thomas Hobbes viu esse período, e ele vê nessa Babilônia em chamas, que era naquele período, era guerra, morte no seu próprio país, ele percebeu que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem ele é mau por natureza. Sendo o homem mau por natureza, ele precisa de algo superior que bote moral. Porque assim, se eu digo uma coisa que não é pra fazer isso, porém você pega e diz que não é pra fazer o quê? Eu faço o que eu quiser, a gente vai viver brigando. Agora, se vem nossos pais, ou então alguém mais forte fala assim, vocês dois não vão fazer mais isso. Não tem como nós brigarmos com esse cara que é mais forte. O raciocínio é o mesmo. Ele pensou que o ser humano é ruim por natureza, logo ele sempre vai querer matar o outro, então vai querer maldade. Logo, tem que ter algo superior que domina isso. E esse algo superior seria um estado forte, seria o Leviatã, seria aquilo que todo mundo da sociedade abdicaria, ou seja, abdicaria, entre aspas, voluntariamente, abdicaria de algumas liberdades, ou seja, liberdade de fazer tudo. No estado natural você pode fazer tudo, só muda que você não tem proteção de nada, então todo mundo pode te atingir. Agora, quando você abdica de certas liberdades, o Estado, que é esse representante, que é das forças de todo mundo, ele começa a ditar regras, e essas regras devem ser cumpridas, e se não cumprir, o Estado vai lá e punha
pessoa que não cumprir. Logo, não tem como uma pessoa, um indivíduo só, querer matar outra pessoa, pode até querer, claro, mas ele vai ter a punição do Estado. Então, por isso que Thomas Hobbes define a natureza humana como ruim e que o Estado é fundamental para amenizar esses conflitos da natureza humana. Por isso que o Estado, ele é o único, ele é um ser, entre aspas, não é uma porra de um ser, né, cara? Ele é uma instituição que tem o monopólio da força para acabar com os conflitos aí e fazer o bem para a humanidade, de acordo com Thomas Hobbes. Essa é a natureza humana. A natureza humana é ruim para Thomas Hobbes e o Estado é fundamental para intervir nessas atrocidades humanas. Já Jean-Jacques Rousseau, que veio depois de Thomas Hobbes, ele propôs uma nova abordagem. Ele falou, não, o ser humano não é ruim não, o ser humano é bom demais, o ser humano é bom demais, mano, é bom demais da conta. Então, o ser humano é bom para Jean-Jacques Rousseau e que a sociedade os corrompe. Essa frase é conhecida dele, né? O ser humano nasce bom por natureza, mas a sociedade os corrompe. Logo, o estado natural é o estado de bem-estar social, onde não tem Estado, não tem essas coisas. Porém, por a sociedade corromper o homem, por isso que o Estado surgiu daí. O Estado surgiu para, entre aspas, escravizar, vamos sei lá o que é que esse cara fala, mas ele fala que o estado natural, ele é feliz, ou seja, o Estado não tem um Estado. O estado natural do ser humano sem Estado, ele é feliz, ele é benevolente, as pessoas vivem em harmonia, guiada por um sentimento de compaixão. É tudo magnífico, é tudo bom, o ser humano, a natureza é boa. Ou seja, isso é o estado dele. Logo, a sociedade que começa a surgir com o Estado, começa a corromper essas coisas. E quando começa a corromper o ser humano, é obrigado a ter um Estado forte para intervir, para minimizar esses conflitos. Porque quando começa a surgir a sociedade começa a corromper essa benevolência do ser humano e começa a haver interesses pessoais, então o Estado tem que surgir. Tanto Thomas Hobbes faz muito sentido o ser humano ser ruim, como Rousseau faz muito sentido também o ser humano ser bom. Porque vamos numa tribo indígena, todo mundo trabalhando, etc, tudo ok. Quando essa tribo começa a expandir, começa a virar uma sociedade grande, começa a ter muitos interesses, começa a faltar comida, e a galera começa a ficar doida, e chama o Estado vai lá e intervém. Ou seja, faz muito sentido também o pensamento de Jacques Rousseau. O que temos que entender é que tanto o pensamento de Thomas Hobbes sobre a natureza humana, como do Jean-Jacques Rousseau, sobre a natureza humana do homem ser bom, tem que entender que tudo isso influencia no pensamento político atual e no pensamento político de todas as épocas até agora, da natureza humana. Agora temos outro francês, temos outro pensador inglês, pensador inglês, que é o John Locke. O John Locke, ele fala o seguinte, ele fala isso antes até do Jacques Rousseau, né? Ele fala o seguinte, ele fala que o homem, ele não é nem bom por natureza e nem mal. O homem, ele é apenas uma tauba rasa. Ele nasce como uma folha em branco. Ou seja, para John Locke, o ser humano, ele é uma tauba rasa, uma folha em branco. E ele vai se preenchendo conforme suas experiências. E a única coisa inata dele é a razão. E utilizando a razão, ele exprime das pessoas o conhecimento que guiará suas ações. O John Locke, ele foi o expoente do liberalismo. Ele foi contemporâneo de Hobbes. E já o Jean-Jacques Rousseau vai derivar aí a origem do pensamento mais de igualdade. Entendeu? E assim começam os pensamentos. Aí daí vem as virtudes. Tirando esse pensamento, dependendo de se você acha que o ser humano é mau por natureza e que ele é o lobo do homem, o homem é o lobo do homem, ele é mau por natureza, ele sempre vai querer matar a si mesmo e que tem que ter um estado forte, você segue o pensamento mais do filósofo naturalista Thomas Hobbes. Já se você acha que o ser humano, ele é igual por natureza, ele é bom, ele é um anjo, ele faz as coisas boas, ele é benevolente, ele é essas coisas, e que o ser humano no estado natural ele é igual entre o seu próximo, ele faz a bondade, etc., você vai seguir o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Então você vai ter que ter o pensamento de igualdade, que se cria as ideologias voltadas mais ao pensamento de igualdade. Já se você é de que nem o John Locke, que você acha que nem é um nem é outro, e que as pessoas nascem uma tauba rasa, você vai ter um pensamento mais, entre aspas, individualista. Você percebe que se você cria um pensamento, se você segue o pensamento de Thomas Hobbes, que o ser humano é um homem, lobo do homem, você vai começar a ter um pensamento mais voltado que o Estado deve intervir, que o Estado deve pensar na sociedade, que o Estado deve pensar no bem-estar. Logo, você vai ter um pensamento mais estadista, vai ter um pensamento de que o Estado deve proteger as pessoas, etc. Já se você segue um pensamento de Rousseau, você vai, não é que você vai querer um Estado, mas que o Estado natural do ser humano, sem Estado nenhum, ele é benevolente, ele é bom. Então você vai querer menos Estado, mas também você vai querer mais igualdade. Para ter mais igualdade, precisa de Estado. Então, querendo ou não, você vai ser, não tanto como Thomas Hobbes, mas você vai ser um pouco estatista, no sentido de que você vai preferir também muita liberdade. Então existe esse conflito aí entre Rousseau nesse pensamento, mas você vai também aceitar mais o Estado. Agora, se você segue um pensamento mais voltado para o John Locke, você tende a ser mais individualista, porque se você acha que o ser humano não nasce nem bom nem mal, e que ele é uma tauba rasa, e com a experiência e com a razão ele vai aprender as coisas, você tem que ter o pensamento mais voltado para o indivíduo, não para o Estado, mas mais para o indivíduo. Por isso que não é à toa que John Locke seria o pai do liberalismo. Entendeu? E daí você vai começar a entender da onde que vem os pensamentos políticos e etc. Em breve, no próximo podcast, eu irei falar sobre valores e virtudes e valores. Aí eu vou falar sobre coletivismo, sobre individualismo, sobre os pensamentos de esquerda, sobre o pensamento de direita, da onde que surgiu isso, sobre a economia, o pensamento de esquerda na economia, o pensamento de direita na economia, sobre o eixos, que existe eixo entre esquerda e direita, não é só esquerda e direita, acabou, não existe mais nada. Não, isso é mentira, isso é falacioso. Existe sim eixo entre esquerda e direita, existe extrema esquerda, existe extrema direita, existe centro-esquerda, existe centro-direita, existe centro, ou seja, existe muitas outras coisas